Olá, pessoal que acompanha o nosso canal Juridicando ou pela plataforma do Spotify. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com um convidado que tem uma história de ativismo no mundo jurídico e que também, atualmente, faz o seu trabalho como advogado militante voltado para as pessoas com o transtorno do espectro autista. E você que está nos ouvindo, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal para que essas informações sobre cidadania, sobre garantia dos direitos, possa chegar a várias pessoas que precisam e você tornar-se um amigo do Juridicando e um operador da cidadania. Bem, hoje estamos com o doutor Diego Gomes. Isso. Diego, muito prazer em tê-lo aqui no Juridicando. Seja bem-vindo. Diego tem uma trajetória muito afinada com o mundo do direito, voltado para as lutas e para as conquistas de direitos e garantias. Doutor Diego, ele vai contar um pouco da sua história, mas podemos dizer que ele tem estado junto às mães e famílias que defendem um mundo melhor para as pessoas com o TEA. Diego, seja bem-vindo, fique à vontade, fale um pouquinho da sua história com essa luta e depois a gente começa a falar sobre o tema propriamente dito. Certo. Olá, pessoal. Sou muito grato pelo convite aqui pelo Dr. Alisson Santos, que foi o meu professor do Juridicando Podcast. Fico muito feliz por estar contribuindo com a construção do canal de informações que é necessário. Como o senhor bem sabe, sou jovem advogado. Iniciamos essa luta, que não é fácil, no meio jurídico, das pessoas, das famílias atípicas, aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, na região metropolitana, no interior do estado. Procuramos nos especializar nessa área que a gente era muito próximo, da área do direito médico, as liminares aqui, o plano de saúde, e através de algumas experiências familiares que têm um contato maior com as pessoas com autismo, com um transtorno do espectro autista, e aí me direcionei a entender um pouco mais sobre esse mundo jurídico, que ainda é um mundo muito novo, são muitas situações novas, leis novas, jurisprudências novas, e a gente precisa. Eu senti essa necessidade de pesquisar, de adentrar nesse meio, para saber como é que funcionava, e acabamos nos deparando com um mundo muito carente de advogados especialistas. Então, procurei cursos, livros, me aconselhar com pessoas da área, e fui me especializando, entender um pouco mais desse mundo, e aí me tornei, através do convite de Poliana Dias, advogado, junto com a doutora Marcele, da instituição AMAR, aqui de Pernambuco, onde a gente atende tanto a região metropolitana quanto o interior do estado, situações não só de pessoas com transtorno do espectro autista, mas doenças raras, pessoas com deficiência física motora e as pessoas com transtorno do espectro autista. Recentemente, fui nomeado membro da Comissão de Pessoa com Deficiência na OAB de Olinda, e ali a gente já vem fazendo essas reuniões, esse trabalho. Lá em Olinda, que é a minha cidade, sou membro, faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Agora, nesse final de semana passado, fui eleito delegado para a comissão estadual que vamos ter da discussão sobre pessoa com deficiência, para debater sobre esse assunto aqui no estado de Pernambuco, e que futuramente também vai ter a nacional em Brasília.
E aí a gente vem, mesmo com a pouca idade, a gente vem nesse rumo, desbravando a parte jurídica dessa necessidade, porque está carente de advogado especialista nessa área, e a gente tenta fazer o melhor para atender as famílias, as mães, os pais, as crianças, as pessoas já adultas que foram diagnosticadas com o transtorno do aspecto autista, debate jurídico na academia também, nos debates nas comissões, temos que debater muito sobre jurisprudência, sobre letra da lei, sobre as aplicações dogmáticas na área jurídica a respeito das pessoas com autismo, especificamente. E aí a gente está aí nessa luta, tentar cooperar com a sociedade e cooperar com o mundo jurídico a respeito das pessoas com autismo. Muito bem. Eu vou registrar aqui um pouco da nossa cultura, doutor Diego, de cordel, e uma homenagem feita aos pais, aos advogados, às mães, principalmente, de pessoas com TEA. E aqui vai para o nosso ouvinte do canal, para todos aqueles, né, que possam propagar essa boa nova. Do silêncio do mundo, das entranhas veladas, nasce o desafio profundo encontrado numa sociedade maltratada. Assim, percebe-se o transtorno do espectro autista em sua jornada, que requer um esforço conjunto de pais, mães, advogados, associações, para que se possa, de fato, vencer essa batalha. E começando sobre o tema desses direitos e garantias voltados para as pessoas com TEA, eu te pergunto, há vários aspectos que a gente pode levantar, há dados, inclusive, sobre uma razão aí, né, que você pode falar, quantas pessoas mais ou menos se pode imaginar que apresentam hoje no mundo, né, a necessidade desses cuidados, que a gente vai falar sobre os cuidados. Existe algum dado, existe estudos que a gente possa identificar a partir do mundo jurídico e ajudar na melhoria de qualidade dessas pessoas? Sim, sim. Hoje, a grande pergunta que a sociedade se faz é por que o grande aumento da quantidade de autistas? E a resposta é um pouco óbvia. A quantidade de informação, de acesso à informação, tecnologia, estudos que temos hoje, conseguimos, a sociedade médica, psicólogos, conseguiram identificar as pessoas com transtorno de aspecto autista com um pouco mais de facilidade. Hoje, o estudo de 2020 relata que no mundo, a cada 36 pessoas, uma pessoa é diagnosticada com transtorno do aspecto autista. É um número razoavelmente considerável, certo? 1 para 36. 1 para 36. Se a gente faz uma conta aqui, você está falando de 36 avos, de uma população atualmente de 203 milhões de habitantes, a gente chegaria a um valor aproximado de 5 milhões, quase 6 milhões aqui no Brasil, de pessoas no Brasil. Se a gente trouxer essa razão proporcional para Pernambuco, né, a gente teria aí numa razão de também 36 avos, de mais de 200 mil pessoas que precisam desse acesso, dessas informações. E há muitas dúvidas, na verdade, há muitos mitos sobre o transtorno do espectro autista. Quais seriam os elementos? Se fala em prioridade, se fala em preferência, se fala, né, na necessidade de um diagnóstico precoce, enfim, se fala em muitas coisas, mas quais dessas informações que a gente poderia filtrar e trazer para as famílias, né, que estão nos assistindo agora? Sim, é interessante a gente
contextualizar onde o direito entra, onde o direito ele se faz presente na questão do TEA. A gente sabe que o direito ele se transforma com a evolução da sociedade. Como essa evolução, esse desenvolvimento de informações trouxe uma quantidade de forma meio que instantânea para a sociedade hoje, dos diagnósticos com TEA, o direito ele está ainda engateando nesse meio, está tateando e está tentando aí se normalizar, se estabilizar a respeito das situações jurídicas das pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje, temos algumas leis específicas, certo? Temos hoje a Lei Berenice Piana, a Lei 764 de 2012, que é uma lei que fala sobre os direitos das pessoas com autismo especificamente. Temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é de 2015, que trata das pessoas com deficiência. Lembrando que a Lei Berenice Piana, ela equivale às pessoas com transtorno do espectro autista os mesmos direitos legais das pessoas com deficiência, certo? E aí o direito ele vem tentando pacificar as dificuldades sociais das pessoas, questão de cidadania, questão de aposentadoria, benefícios sociais, questão de saúde, educação, lazer, assistência social, tudo isso tenta abarcar. Porém, como é uma situação muito recente, tem várias dificuldades. Mas a gente já tem um grande avanço no meio jurídico. Por exemplo, o diagnóstico precoce. É importante falar sobre o diagnóstico precoce por falta de algumas informações. Porque chega para a gente algumas informações que é o seguinte: meu filho só vai ter direito a um BPC, a um plano de saúde, se ele tiver o laudo fechado. Isso não é verdade. A Lei Berenice Piana permite que as pessoas com o laudo precoce, a investigação precoce, já dá garantias aos direitos das pessoas com deficiência, pessoas com o transtorno do espectro autista. Um detalhe: as pessoas que estão nos ouviram uma terminologia jurídica e uma terminologia técnica, né, que envolve a lei que trata do TEA. Você falou do BPC. Né? O que seria, para quem está nos ouvindo, o BPC? O BPC ele é o benefício de prestação continuada. Culturalmente a gente chama de LOAS, que é direcionado para as pessoas com baixa renda, que nunca contribuíram para o INSS e chegam... Então vamos exemplificar. Né? Então a pessoa que é o usuário do SUS, do Sistema Único de Saúde, e é o que ela não tem um plano de saúde particular, porque ela não dispõe de condições financeiras para tal. Então, essa família de baixa renda, ela teria direito através desse programa e política pública do governo, a uma renda mensal e continuada? Sim. Essa renda mensal e continuada, como ela, por exemplo, buscaria? Né? Eu entendo que nós temos uma rede atualmente formada principalmente pela sociedade civil organizada, de associação de pais, de mães principalmente, na luta, né? E que, através da informação, através do apoio, eles têm a informação que seria necessária para poder avançar nessa questão relacionada ao atendimento dos seus direitos. Em poucas palavras, assim, como é que a mãe de uma pessoa que foi, de um garoto, de uma garota que foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista deveria fazer, né, para obter esse benefício? Certo. O benefício de prestação continuada, o LOAS,
ele já é uma política pública voltada para as pessoas com deficiência e as pessoas que chegaram à idade idosa e não contribuíram com a Previdência e tem uma renda mínima, uma renda baixa. E como as pessoas com transtorno do espectro autista se equipara o direito das pessoas com deficiência, também conseguiu se enquadrar os autistas para conseguir o BPC. É simples, é através do INSS, o pai, a mãe, que são responsáveis de pessoas com deficiência de criança, pode ligar para o 135, fazer o pré-agendamento no meu INSS, no aplicativo, certo? De forma muito intuitiva, fazer o rol de documentação, basicamente quais são o laudo, quais são os requisitos para que consiga ou se enquadre. Todo autista tem direito ao BPC, ou LOAS? Não. Vai se enquadrar no mesmo requisito das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Tem que ter uma renda per capita na família que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Tem que estar inscrito no CAD único, no CRAS, da região que a pessoa reside. E lá tem que estar cadastrado todas as pessoas que residem na residência, na casa, no contexto familiar. E somando a renda dessas pessoas não pode passar o quantitativo de 1/4 de um salário mínimo, certo? Que esse é o conceito econômico. Para que a criança ou a pessoa tenha direito ao BPC, questão médica, vai passar por uma perícia médica no INSS, e o médico ele tem que entender que a criança ou a pessoa ela tem uma dificuldade que perdure por mais de 2 anos, que ela não consiga ter acesso a desenvolvimento social, que não consiga ter renda por causa da sua deficiência ou do seu transtorno. Esse é o caso dos autistas. E vai passar pela perícia social, que vai ver a questão do CAD único, a questão da situação social daquela pessoa, vai ter uma entrevista. Se enquadrar na questão econômica de 1/4 de um salário mínimo e o médico entender, através do laudo e do comportamento da criança ou da pessoa, o transtorno do nível do suporte daquela criança, daquela pessoa, vai ter uma dificuldade superior a 2 anos relacionada à socialização, ela consegue aí o benefício de prestação continuada, que hoje é no valor de um salário mínimo, certo? Que pode ser revisado, que pode ser retirado com revisões periódicas. Agora, doutor, eu liguei para um 135, minha renda não foi compatível, ou o médico entendeu que a pessoa, que o meu filho, o nível de suporte dele, o contexto dele não impossibilitaria de se socializar e negou o meu benefício. O que é que fazer? Temos o meio da judicialização. A gente judicializar contra o INSS e arrecadar documentação médica. Mas eu recebo um pouco mais de um salário mínimo, a renda familiar chega a 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, 3 salários mínimos. Na justiça, essa questão econômica a gente pode ter uma discussão melhor. Por quê? Tá certo que você recebe um pouco mais de 2 salários mínimos, mas você gasta com plano de saúde, você gasta com medicação, você gasta com educação inclusiva, você gasta com transporte. Então, esses valores, esses comprovantes, anexando um processo, reduz a sua renda. E aí, em meio judicial, podemos mostrar para o judiciário que a sua renda, junto com as despesas com aquela pessoa com autismo tem, consegue lhe enquadrar na lei do benefício da prestação continuada. Perfeito. Então, judicializando, pode-se analisar de uma maneira dentro de um contexto particular, sim, da realidade, né, do requerente, da família requerente, e se pode obter esse benefício. Sim, perfeito. Bem, tem um assunto aqui que envolve, né, o TEA e suas famílias, né,
o assunto é deveras familiar, porque recai sobre as condições e possibilidades da família que se une, se reúne, faz todo o esforço para obter a melhoria de qualidade de vida dos seus filhos, né? E aí, colocando aí as pessoas que não dispõem de um plano de saúde, né? Porque não têm condições, mas que não se enquadrariam exatamente desse benefício de prestação continuada e que precisam desenvolver o tratamento. Qual seria, né, a recomendação? Essas pessoas teriam direito a um tratamento de qualidade, um tratamento eficaz? E antes da gente adentrar no remédio jurídico, né, eu gostaria que o amigo fizesse algumas considerações sobre a dimensão desse tratamento, porque ao que nos chega sobre o transtorno do espectro autista, a gente percebe que se trata de algo que requer uma intervenção ou intervenções multidisciplinares, interdisciplinares. Vários profissionais de saúde de áreas para o desenvolvimento e aos graus diferentes, os níveis diferentes, para que se dê o suporte necessário. Poderia? Certo. A gente vai adentrar agora no conceito da saúde a nível pública e particular. Certo. Certo? Vou tratar, a princípio, da saúde particular e depois a gente vê um problema maior que é na questão de saúde pública. É uma grande dificuldade da realidade. Eu acredito que internacional, brasileira, principalmente, quando a gente vem falar sobre a saúde para as pessoas com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque as pessoas, principalmente as crianças, hoje a lei Berenice Piana, ela informa que a criança, a partir dos 18 meses, já pode ter um laudo fechado com diagnóstico de TEA, certo? E qual é a grande dificuldade hoje? Primeira dificuldade são os profissionais. Hoje existe uma grande escassez de profissionais médica, de especialização médica, de fato, no mercado. Porque hoje, para se dar o laudo, tem que ser um neuropsiquiatra para as crianças, um neuropsiquiatra. E aí é um médico que tem que fazer 2 especializações, que é a de neuro e a da psiquiatria. E leva um tempo. Então, a grande demanda das pessoas com autismo está se contrapondo à quantidade de profissionais que temos hoje no mercado. Qual é essa dificuldade hoje? Que para as crianças terem acesso às terapias multidisciplinares, ela tem que ter, pelo menos, no mínimo, um laudo de investigação. Sendo que sem esse acesso ao neuropsiquiatra, elas não conseguem ter um laudo fechado ou de investigação e não conseguem ter acesso às terapias. Aqui em Pernambuco temos alguns médicos especialistas, neuropsiquiatras, e através desses, no SUS, quanto nas clínicas particulares, algumas mães, algumas famílias atípicas conseguem ter esse laudo e através desse laudo vamos ter aí uma grande dificuldade para ter acesso aos tratamentos multidisciplinares. Lembrando que há pesquisas, eu não sou médico, mas a gente pesquisa um pouco, que as crianças com até 5 anos de idade, 6, não tiver o tratamento específico para o transtorno do espectro autista, grande vai ser a dificuldade dela desenvolver a sua situação neurológica para se envolver no mercado, tanto social quanto de trabalho.
Então, a grande luta é pela urgência. Então, hoje, as famílias atípicas que têm condições de entrar num plano de saúde, de uma operadora de saúde, ela consegue ter acesso ao laudo através do profissional, sendo que as grandes operadoras de saúde aqui do Brasil hoje não têm a estrutura necessária para corresponder tudo que tem no laudo. Posso dizer alguns exemplos de tratamentos multidisciplinares que as crianças geralmente precisam, as pessoas, que é um psicopedagogo, especialista em autismo, um psicólogo, que tem um método de aplicação ABA, o Denver, terapia ocupacional, o TO, é um dos mais escassos no mercado, que é o TO, que é o terapeuta ocupacional. Temos o o musicista, terapia com a música, a terapia aquática, psicomotricidade também, que trata do sensorial. Então, tudo isso, se vier detalhado no laudo, que a criança precisa dessas intervenções multidisciplinares, o plano de saúde ele tem que cumprir na íntegra todos esses requisitos. O grande problema é que os planos de saúde hoje não têm esses profissionais especializados nas suas clínicas, nos seus pontos comerciais, e as crianças acabam não tendo o desenvolvimento que o laudo ele exige. Temos algumas repercussões jurídicas, né? Como você está falando. No final, sobra uma conta para se pagar. Essa conta, muitas vezes, não é uma conta que pode ser dimensionada, usar até um termo jurídico, né? Compensada juridicamente, né? Pelo tamanho do dano que a gente pode estar falando que está sendo causado às pessoas que são, né, diagnosticadas com o TEA. E aí a gente imagina que prevenir, tratar com o diagnóstico adequado é o melhor remédio, certo? Então, doutor, meu plano de saúde negou o tratamento adequado. O que fazer? Pronto, agora a gente vai para o remédio jurídico. Os pais atípicos têm um contrato com o plano de saúde, com a operadora de saúde. E através do pagamento que se faz mensalmente, ele tem direito ao que o seu filho precisar na operadora de saúde. Sendo que, como eu já falei, existe uma grande dificuldade destes cumprimentos, dessas atividades multidisciplinares. E aí, infelizmente, a gente tem que tomar algumas providências para que seja cumprido o contrato da operadora de saúde. Ou seja, então você pai, você mãe, atípico, responsável, que tem um plano de saúde, que pegou o laudo detalhou as terapias multidisciplinares que seu filho, seu neto, o seu tutelado precise, e você requereu no plano de saúde o cumprimento daquelas atividades e eles negaram. E lembrando que, mesmo que eles cumpram pela metade, é uma negativa. A gente não tem TO, a gente não tem psicomotricista, a gente não tem o psicopedagogo, a gente só tem um psicólogo, a gente não tem uma piscina para tratar da terapia aquática. Isso é uma negativa. Então, qual o traço que a gente informa para a família? Faça requerimentos administrativos, faça uma reclamação na ouvidoria do plano de saúde, qual ele que seja, envie e-mails informando o laudo do seu filho, informando as terapias que ele precise, as terapias que estão sendo oferecidas,
o laudo aí é É fundamental. fundamental. A descrição do laudo, ela vai auxiliar o juiz, vai balizar o juiz na sua O laudo decisão. para uma pessoa com transtorno do espectro autista é fundamental para tudo. Conseguir todos os direitos e garantias dele através do laudo. No laudo ele tem que ter as terapias multidisciplinares que se precise, a medicação que se precisa, a quantidade de terapias que ele precisa por semana, o horário por semana para ser aplicado. E através disso envia e-mail solicitando que seja atendido e cumprido o que está descrito no laudo. Caso não tenha resposta, procure o site da ANS, faça a reclamação na ANS, absorva os protocolos, tanto dos e-mails, das reclamações na ouvidoria, quanto da ANS. Pode acionar o PROCON, entrar com a reclamação no PROCON, mostre lá que você está em dias com o seu plano de saúde, que você está com os pagamentos em dias, que fez os requerimentos, vai ter audiência de conciliação. Se de nenhuma forma conseguir resolver, o meio é a judicialização. E na judicialização a gente pega todas essas informações, o valor que não é barato, o valor mensal de um atendimento a uma pessoa com autismo não é barato das atividades multidisciplinares. Se a gente somar tudo, existe uma... A gente pode dizer que tem uma média, uma variação. É muito difícil a gente dar uma média, porque cada caso é um caso. Mas chega a clientes que tem de 20 a 80 a 100 mil por mês de tratamento, dependendo da situação. Da necessidade. Exato. E aí entramos na justiça, requerendo a liminar para que de forma imediata o plano cubra as terapias. Mas, doutor, se o plano não tem, como é que ela vai cobrir? Existem clínicas particulares que oferecem esses profissionais especializados e as clínicas podem fazer convênio. A gente não oferece aqui, mas a gente pode inscrever seu filho e a gente vai financiar na clínica particular esses tratamentos do laudo. Certo, doutor, mas me enviaram para a clínica, o meu filho começou a fazer os tratamentos, mas não pagaram a clínica. O plano de saúde não está pagando a clínica que meu filho está tendo os atendimentos. Então, no processo que entramos, informamos isso ao juízo, e aí a gente entra com a execução, que a gente vai na conta da operadora, pede o bloqueio para que esse valor seja transferido diretamente para a conta da clínica. Lembrando que não é um processo fácil, não é um processo rápido, é um processo que sempre está em manutenção, de atenção do advogado, para que o direito daquela pessoa naquele plano de saúde seja atendido. Eu acho bom a gente citar que os planos de saúde para atividades multidisciplinares pedem carência. Existe o prazo de 6 meses a partir do contrato do plano de saúde para que a pessoa, a criança, comece a ser atendida um prazo de 6 meses para cumprir. Porém, podemos utilizar o meio jurídico, que é da urgência. Se no laudo médico tiver descrito que precisa ser atendimento de forma urgente, existe jurisprudência, entendimento, que essa carência cai de 6 meses para 24 horas. Perfeito. Eu vou recitar para vocês o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim diz a Constituição. E, no 198, define o SUS, o Sistema Único de Saúde. E a pergunta, doutor Diego, muito objetiva, é a seguinte: se eu tenho um SUS, tenho meu filho, minha filha, diagnosticado com TEA, quais seriam
as minhas possibilidades de ter um tratamento igualitário àqueles que têm plano de saúde e, como você muito bem colocou aqui para a nossa audiência, que vai além do que está no contrato. Vai até o nível das necessidades do beneficiário desse plano, do usuário desse plano. Quem tem SUS e não tem plano de saúde, teria a possibilidade desse tratamento igualitário? Certo. Só voltando, uma questão muito importante, jurídica, aqui no estado de Pernambuco, temos o IAC, Incidente de Assunção de Competência, aqui do estado de Pernambuco, homologado pelo Tribunal de Justiça, que ele verte que todos os tribunais aqui de Pernambuco têm que dar decisão que os planos de saúde são obrigados a tratar, a oferecer o tratamento da forma que está no laudo médico. Então, isso já está pacificado aqui no estado de Pernambuco. Perfeito. O IAC, os advogados que estão no início dessa causa lutaram por essa causa. Então é uma conquista da sociedade civil e da advocacia. Então a jurisprudência pernambucana hoje obriga que os planos de saúde cumpra na integralidade o que está no laudo médico para as pessoas com transtorno do espectro autista. Tudo bem. Voltando para o SUS. O SUS. Digamos que eu tenho esse laudo e meu filho está pelo SUS. Certo. Eu consigo judicializar e obter, como diz aqui o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, redução de risco e doença, tratamento igualitário. Ou seja, acesso universal e igualitário. A gente consegue? A grande dificuldade hoje do SUS é que a gente, juntamente com a AMAR, com a ONG que a gente dá o suporte jurídico, juntamente com a doutora Marcele, com Poliana Dias, com Juliana Penha, a gente está nessa luta dos interiores de Pernambuco, aqui na cidade, na região metropolitana, justamente por isso. Tem uma grande carência dessas famílias, dessas mães principalmente, que não conseguem pediatra, não consegue psiquiatra, não consegue geneticista para fechar um laudo. Quando consegue o laudo, o município, o estado não fornece o tratamento com psicopedagogo, com psicólogo, com TO, não tem nos municípios, na região metropolitana, no estado. Mas o porquê? A grande resposta que a gente tem é que o SUS, a nível federal, não tem um direcionamento para as pessoas com autismo. O direcionamento é para as pessoas com deficiência no geral. Então, os municípios, o estado... A gente pode dizer que não há uma especialização. Não tem uma política pública voltada para as pessoas com autismo, do SUS. Então, qual a consequência disso, doutor? É que não tem verba para se contratar neuro, para se contratar psicólogo, psicopedagogo, voltado especialista nas pessoas com deficiência, as pessoas com autismo. Qual a consequência disso? As pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, elas perecem nas filas de espera e, como a gente vê, andando pelo estado de Pernambuco 2, 3 anos para conseguir um laudo, são mais 2, 3 anos para conseguir uma terapia de 30 minutos, uma terapia de 20 minutos, que é irrisório para um tratamento que tem que ser contínuo e constante, segundo o método PEI. Tem que ser contínuo e constante para o desenvolvimento dessas crianças. O que temos hoje? Vivemos num colapso de saúde neurológica relacionado às pessoas com TEA e outras deficiências neurológicas. Por quê? Porque existem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte severo, e essas pessoas, essas crianças são super violentas, são super agressivas. Temos relatos que essas mães sofrem agressões dos próprios filhos, tentam se suicidar porque
não sabe como é que lidar, porque além do tratamento que não tem para os seus filhos, também não tem um suporte familiar para as mães, para os pais. Ou seja, as famílias atípicas que não têm condições financeiras de um plano particular, que não têm condições financeiras de patrocinar um advogado, eles perecem porque a Defensoria Pública não dá conta, mas se conseguir acesso a um advogado, consegue judicializar e consegue fazer com que o município e o Estado financie em clínicas particulares o atendimento ao filho da forma que está no laudo. Mas qual o problema? É que se as mães não conseguem um laudo particular, porque não tem condições financeiras de pagar, e os laudos que tem no SUS, pela grande quantidade de demanda e pouco profissional, não vem detalhado, então dificulta a questão jurídica para a gente conseguir os direitos. E a gente vive no colapso, porque futuramente essas crianças vão se tornar adultas, e elas não se desenvolveram, e elas vão precisar do mercado de trabalho, vão precisar se socializar na sociedade, e não teve o desenvolvimento neurológico necessário, e aí futuramente vamos ter um colapso que hoje não está se tratando da forma que deveria. E é isso que a gente vem lutando. A gente, da classe da advocacia, a gente judicializa, com certeza, é o nosso papel. Judicializar para garantir os direitos. Mas como sociedade, como cidadão, a gente luta por políticas públicas para que não só quem tem condições financeiras, mas quem se dependa do SUS, consiga ter acesso de forma igualitária. A gente sabe que é meio que uma utopia, mas a gente luta para que isso aconteça. Bem, doutor Diego, aqui eu consigo enxergar, através desse ativismo jurídico, uma grande luz no fim do túnel, certo? Que consiste, basicamente, na possibilidade, através da judicialização, do trabalho conjunto, e essa rede de apoio talvez não, certamente, vai proporcionar alguns acessos para que essa mãe, para que esse pai, esse familiar que cuida dessa criança, né, que tem esse grau tão elevado e severo de autismo, tenha mais qualidade de vida, mais dignidade, e que possa, e que certamente conseguirá um laudo adequado, que reflita a real situação de saúde, através do judiciário, a possibilidade de ter um tratamento em clínicas particulares, mesmo que seja, ainda que só tenha o SUS. Isso traz, de fato, uma grande luminosidade, uma grande esperança para que essas famílias realmente possam ter tratamento igualitário, para que o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil seja cumprido. Você trazer essa informação, ela precisa ser divulgada, ela precisa atingir os lares e famílias do Brasil, para que você saiba que pode se ajudar uma pessoa que tenha o TEA e que, né, como a gente falou aqui no início, né, no silêncio do mundo, nas entranhas veladas, né, das famílias, sim, a gente tem essa dor que é sentida e que não consegue ser apaziguada. Mas aqui, através do ativismo jurídico voltado para a cidadania, a gente consegue, sim, fazer a diferença. E aí eu gostaria que o amigo desdobrasse alguns outros direitos, né, que as pessoas que convivem com essa realidade, e são tantas famílias, né, milhares, milhões
né, de famílias pelo Brasil que precisam de um alento, de uma informação que, eu não sabia que tinha direito a isso, tenho. Então, qual é essa gama de direitos para além do direito ao tratamento de saúde digno que a gente pode elencar aqui no nosso juridicando especial voltado para as famílias e para as pessoas com o TEA? Outra grande dificuldade, antes da gente adentrar nos direitos gerais, é o acesso à educação. Uma das grandes dificuldades da pessoa diagnosticada com transtorno do aspecto autista é a sua dificuldade dentro do ambiente escolar. E a Lei Berenice Piana, a Lei Brasileira de Inclusão e a nossa Constituição dá a garantia à educação de forma igualitária às pessoas. E uma grande dificuldade hoje, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas municipais e públicas, é os apoios escolares. A Lei Berenice Piana, em seu artigo 2º e 3º, ela informa que, mediante necessidade comprovada, é direito da pessoa com transtorno do aspecto autista ter um acompanhante escolar na sala de aula. Mas isso não está sendo cumprido hoje. Escola pública ou privada. Por quê? Primeiro, a questão do profissional especializado. E é uma grande omissão da lei. Porque ela não diz se esse acompanhante especializado se é estagiário, se é um profissional da área da pedagogia, se é um profissional da área de saúde. Eu vou aproveitar, doutor Diego, e lhe perguntar o seguinte: há necessidade de uma melhor regulamentação? Sim, já tem projeto de lei tramitando, salvo engano, já passou pela Câmara Legislativa, salvo engano, está seguindo para o Senado, que é realmente regularizando a permanência dos acompanhantes escolares, dos acompanhantes terapêuticos dentro da sala de aula, que são diferentes. Vale salientar que um acompanhante escolar, segundo a lei, não especifica se é um profissional formado em pedagogia, se é um estagiário, não especializa, mas um acompanhante terapêutico, ele é uma pessoa formada na área de saúde, na área de psicologia, que ele vai tratar do sistema, do método ABA daquela criança dentro da escola. Vale salientar que já existem decisões judiciais que, se tiver no laudo a necessidade de acompanhante terapêutico, a escola particular ou pública tem que financiar esse, salvo engano. A judicialização se tem no laudo a necessidade do acompanhante terapêutico, a obrigação de financiar é do plano de saúde. Certo. O acompanhante terapêutico, certo, sem aditivo no contrato. E o acompanhante escolar é necessidade, obrigação da escola financiar, sem, se for particular, adicional contratual. Perfeito. Essa é a grande dificuldade das escolas hoje. Por quê? Uma criança com transtorno do aspecto autista, ela tem vários tipos de comportamento. E, às vezes, as mães ou responsáveis não permitem que seu filho vá à escola para não sofrer bullying, para não sofrer capacitismo, que é crime, para não sofrer agressões físicas, para não sofrer distratos dentro da sala de aula ou da escola. E se não tem esse acompanhante escolar, esse acompanhante terapêutico, as mães ou os pais geralmente não permitem que seus filhos não vá à escola. E aí a gente tem uma defasagem educacional, e aí a gente não estamos incluindo, e sim excluindo essas pessoas. Perfeito. Voltando para a cidadania, eu sempre, no meu atendimento jurídico às famílias, eu trago o principal ponto, é o laudo, e através do laudo, o diagnóstico precoce,
você conseguir a CIP-TEA. O que é a CIP-TEA? É a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Você consegue essa carteira aqui a nível do governo e aí alguns municípios. Recife tem, Olinda tem, Jaboatão tem, algumas cidades do interior tem, mas se não tiver, o governo aqui do estado de Pernambuco, através do link, você colocar no Google, você consegue se cadastrar e o seu filho, a pessoa que você é tutor, tem acesso à carteira de identificação da pessoa com transtorno. E quais são os benefícios facilitados? Porque os benefícios estão na lei, independente da carteira. Sim. Mas, tendo essa carteira, o que se torna mais fácil em termos de acesso a direitos e garantias? Vamos lá, alguns direitos e garantias. Por exemplo, a operadora de energia elétrica, ela tem a possibilidade de a pessoa que é acometida pelo transtorno de espectro autista ter uma redução de até um desconto de 65% na conta de energia. Mas isso é para todo mundo. Aí vem uma grande discussão. Todo autista tem direito a esse desconto? Não. Existem alguns requisitos, como, por exemplo, receber até 3 salários mínimos, o grupo familiar, estar inscrito no CAD único e ter comprovada necessidade de terapia residencial, para que seja justificado essa redução ou esse desconto na conta de energia elétrica. É uma regulamentação da ANS que permite que as famílias atípicas tenham esse benefício. Então, vamos lá, são 3 requisitos, né? Inscrição no CAD único. Sim. Renda familiar de até 3 salários mínimos. Isso. Renda familiar. E que tenha necessidade comprovada no laudo das terapias residenciais. Perfeito. Exato. Ok. E esse requerimento ele é feito diretamente na concessionária de energia elétrica. Perfeito. Aqui é a Neoenergia. Né? A Neoenergia. Outra grande discussão é sobre a redução da jornada de trabalho para os pais atípicos. Existe um grande mito que todos os pais têm direito a essa redução de até 50% na jornada de trabalho, mas não é verdade. É uma lei específica para trabalhadores, servidores públicos federais. Trabalhador público federal, mediante comprovada necessidade, que é do laudo do seu filho, tem direito de uma redução da jornada de trabalho de até 50%, sem nenhum tipo de desconto no salário. Isso pode ser avançado para os servidores estaduais e municipais, de acordo com algumas decisões judiciais, mas não tem ainda essa regulamentação para a CLT, são apenas para os servidores públicos. Outra grande discussão é sobre a isenção do imposto de renda para as pessoas com transtorno do espectro autista. Não é para todos diagnosticados. A isenção ela é para aquelas pessoas que estão sob pensão ou sobre aposentadoria. Caso a família tenha um filho, uma família atípica, que tem um filho ou uma filha com transtorno do espectro autista, mas ele não é nem aposentado, nem recebe nenhum tipo de pensão, o que pode se fazer é juntar os comprovantes de gastos médicos e educacionais com educação inclusiva, com medicação voltada para o autismo, com o plano de saúde. O abatimento. Isso, aí você consegue ter um abatimento lá na base de cálculo do imposto de renda. É assim que funciona. Tem o IPI, certo? Que é a isenção do IPI na compra de veículos. A pessoa que transtorno do espectro autista, que é o responsável, pode comprar carro com o IPI isento, mas tem os requisitos, que, salvo engano, em 2020 era até R$70 mil o valor do automóvel, 4 portas, aqueles requisitos do IPI que também abarca as pessoas com deficiência. Tem a isenção do IPVA, isso é bastante interessante sobre o IPVA. Aqui em Pernambuco pode ser feita essa isenção do IPVA para as pessoas com transtorno do espectro autista. Mas eu vi uma grande dificuldade que você tem que ir no Detran e tem que pagar algumas taxas. E as famílias atípicas não têm condição de ficar pagando essas taxas para ter a isenção do IPVA. E aí eu estou lutando no Poder Legislativo aqui estadual para tentar
a gente isentar essas taxas para que a acessibilidade para essa isenção de IPVA seja, de fato, prática para as famílias atípicas. Perfeito. Doutor Diego, eu posso dizer que a sociedade pernambucana, a sociedade brasileira, teve um ganho significativo em termos de informação e educação jurídica, com o Juridicando sobre os direitos e garantias voltados para as pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista. A gente está feliz e muito grato pela sua presença, pela sua informação de qualidade, muito esclarecedora, e que vai auxiliar muitas famílias nessa luta, nessa batalha, que é uma batalha de todos nós, né? É uma batalha que requer o engajamento da sociedade civil. Nós estamos fazendo nossa parte em trazer essa informação para que as pessoas possam, de fato, fazer valer o que está esculpido desde a Carta Constitucional de 88 até a Lei Berenice Piana e os demais repertórios jurídicos que estabelecem esses direitos e garantias. Eu deixo aqui você com as suas palavras de agradecimento, de mensagem positiva para todos aqueles que nos estão ouvindo. Só lembrando aos nossos internautas que nos ouvem pelo Spotify e que nos ouvem e nos assistem pelo YouTube, inscrevam-se, divulguem, compartilhem. O like vai ser muito bom para a gente. E, mais ainda, lembre-se que você vai estar ajudando informação jurídica de qualidade para todos aqueles que precisam saber dos seus direitos e que possam fazer valer esses direitos na nação brasileira. A palavra é sua. Antes de fazer os agradecimentos, eu quero fazer um apelo à sociedade brasileira que nos ouve, pernambucana, recifense, olindense, dizer não ao capacitismo. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, são pessoas capazes, são cidadãos, são gênios, são pessoas que precisam do apoio da sociedade e não ser discriminadas ou ser desconsideradas no âmbito social. Então, quando você vê uma pessoa com deficiência portar o seu colar de autismo, girassol, quebra-cabeça, que lhe identifique como uma pessoa com dificuldade neurológica, ajude, enxergue como uma pessoa que agrega na sociedade e não rejeite nem desconsidere. Primeiro, porque é um dever social e segundo, porque é crime. Eu quero agradecer a oportunidade ao meu professor, ao Dr. Alisson, que nos permitiu estar aqui, enxerga a nossa luta, não minha luta, mas eu estou aqui, eu sempre digo isso, eu sou a voz das mães, eu sou a voz dos pais, que às vezes não são consideradas ao ponto de um político, de uma sociedade empresarial consiga lhe atender, porque não acham que não tem a capacidade. Mas, como advogado, que a nossa profissão é dar a voz. O advogado do latim é dar a voz. E eu dou a voz a essas famílias. Penso na minha profissão, na questão de mantimento, mas eu faço esse trabalho mais para somar para a sociedade. E o resto vem por consequência. Então, agradeço. Espero que seja divulgada essas informações, que vocês compartilhem, que vocês divulguem, não só aqui o Juridicando, mas qualquer canal que fale sobre acessibilidade, qualquer
rede social que fale sobre as dificuldades das pessoas com deficiência, divulguem, que façam que esse direito possa fazer valer nos ônibus, no metrô, lembrando que todas as cadeiras dos ônibus são de acessibilidade, não são aquelas apenas marcadas. Então, se você vê uma mãe com seu filho, provavelmente está voltando de uma terapia, está exausta e precisa, dê o seu assento. Quando estiver na fila ali de um banco, de alguma coisa, eles são prioritários, não são mais preferenciais. Então, não descriminalize. Dê a oportunidade, a vez, porque isso você está fazendo um mundo melhor e garantindo a cidadania. Muito obrigado.